Este estudo é sobre a quinta trombeta. Mas antes de apresentar o estudo, quero dizer que, como esta trombeta ela é mais complexa do que as anteriores, pode ser que daqui a alguns meses eu tenha que refazer o estudo, ou para corrigir alguns pontos, ou para complementar mais alguns pontos, ou ambas as coisas, né? Vai depender do que vier pela frente. Mas o que eu vou postar neste estudo é a minha posição que eu tenho hoje. Então o texto base dessa quinta trombeta é Apocalipse 9, a partir do verso 1 até o verso 12, que diz assim: O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Verso 2: Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Verso 3: Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. Verso 4: E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Verso 5: Foi-lhes então dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Verso 6: Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Verso 7: O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Verso 8: Também tinham cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Verso 9: Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Verso 10: Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens, por 5 meses. Verso 11: E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. Verso 12: O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. As trombetas são tocadas como alertas, avisos ao povo de Deus e ao mundo, mas principalmente, como nós sabemos, à casa de Israel, a casa rebelde, segundo o livro de Ezequiel nos atesta, o livrinho de Apocalipse. Pois haverá apóstatas em nosso meio, e serve de exortação a todos, para que perseverem no bom caminho, e que bebam das águas limpas, para que sejam vencedores. E as trombetas vêm deixar isso bem claro, de que o mal cairá sobre os ímpios. Sabemos que haverá perseguição e morte dos santos. Haverá abominação desoladora. E essa perseguição e morte, como já houve no decorrer da história, vai se intensificar no tempo do fim. Mas repito, a mensagem das trombetas é para que o povo de Deus persevere no bom caminho. E um alerta, para que caso caia, terá suas consequências. Então essa mensagem pregada pelas 2 testemunhas, onde será pregado com ênfase à casa de Israel e posteriormente às nações, ao mundo, vai confrontar o povo apóstata. E essa mensagem vai atormentá-los, vai confrontá-los. Observe que o texto de Apocalipse 9 fala de uma estrela caída, ou seja, ela já caiu do céu na terra.
Mas há dois lados para se ver essa estrela. Um deles é ver o anticristo como essa estrela caída. O anticristo, o Adão caído. Se olharmos por este lado, é a mesma estrela da quarta trombeta, que deixou as águas amargas das fontes das águas. Mas essa estrela não caiu na terra ao invés das fontes das águas, conforme diz o texto? Sim, acontece que a fonte de águas doces ficam na terra e não no mar. Quando eu falo terra e mar, é espiritualmente. Terra, Israel, povo de Deus, e mar, nações. Ou seja, ficam no meio do povo de Deus. E a apostasia de 1/3 das estrelas da mulher, que representa Israel, a igreja, faz com que 1/3 das fontes das águas se tornassem amargosas e venenosas. Um texto para provar que o anticristo representa esse anjo, essa estrela caída na terra, está em Isaías 14, a partir do verso 11, que diz assim: derribada está na cova a tua soberba. Cova, abismo, hein? E também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Percebem? A estrela caída, chamada de estrela da manhã. Por isso é que eu digo que essa estrela tem dois lados. Depende do lado que você vê. Pode ser o anticristo ou pode ser o próprio Cristo, que ele é também chamado de estrela da manhã. Contudo, Yeshua não é um anjo caído, não é no sentido pejorativo, mas é uma estrela que desceu do céu para pregar o evangelho da salvação, trazer a salvação aos homens, né? Então, retornando ao verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra. Lançado por terra, hein? Tu que debilitavas as nações. Olha lá, trazia água amarga. Verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Verso 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, o abismo, no mais profundo do abismo. Olha aí, ó, como é pertinente o texto. Verso 16. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-se e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Verso 17. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa? Verso 18. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Olha aí, ó, o sentido de túmulo como abismo, como região dos mortos. Verso 19. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, transpassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Lembra do que diz Apocalipse? Que reviveu? Que fala que a besta da terra faz com que os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada? Então nós podemos entender que é esse renovo, chamado de bastardo aqui no verso 19 de Isaías 14. Verso 20. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Verso 21. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Verso 22. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia. Isso lembra alguma coisa?
exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, e os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Então esse texto de Isaías 14, ele é bem pertinente ao que nós estamos falando dessa estrela caída na terra apontando para o anticristo, a falsa estrela da manhã. Mas como eu falei, tem a verdadeira, que é Yeshua, que é Jesus. Mas tem mais um verso que fala dessa estrela caída como anticristo, Ezequiel 28, a partir do verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Verso 14. Tu eras querubim da guarda ungida, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das tuas pedras. Esse texto aqui de Ezequiel 28, ele aponta tanto para Satanás, de certa forma, mas também para o Adão caído, o anticristo. Porque esse querubim, esse anjo da guarda, quem tomava conta do jardim do Éden era Adão, e não Satanás. Se você pegar Gênesis 2,15, fala que Deus deu ao homem para guardar e cultivar o jardim. Guardar. Então ele que era da guarda ungida. Verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Percebe que serve tanto para Satanás quanto para Adão? Agora, como sendo Cristo essa estrela caída na terra. Como eu disse, mas não porque ele se apostatou, muito pelo contrário, mas porque ele veio pregar o evangelho da salvação na terra. Yeshua é conhecido como o anjo do Senhor, de Êxodo 23, aquele anjo que perdoa transgressões, pecados. E também a estrela da manhã, a verdadeira estrela da manhã, o Cristo. Apocalipse 22:16 diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então percebam que essa estrela caída pode ser um ou outro, depende do ângulo que você está vendo. E nós temos à disposição águas doces e amargas. A quem vamos ouvir? A Cristo ou Anticristo? De qual água vamos beber? Das águas limpas, da palavra, ou das águas contaminadas? Uma traz vida, a outra traz morte. Chave do poço do abismo. A chave do poço do abismo permite a entrada e saída de pessoas do abismo. Uma analogia podemos fazer com essa chave do abismo. É o mesmo que Pedro recebeu, só que foi a chave do reino de Deus. Então a pregação dos apóstolos permite que pessoas possam entrar no reino. Mas quem rejeita essa mensagem vai para a morte espiritual, o abismo. Da mesma maneira, essa falsa estrela da manhã que caiu na terra, o anticristo, através da sua mensagem, das águas amargas e venenosas, também tem autoridade para colocar pessoas, só que no abismo, na morte espiritual. Mas quem rejeita a mensagem do anticristo, quem rejeita a mensagem das águas amargas, vai para a vida eterna, os céus. A água saudável de Siloé é esta, ó, Mateus 16:19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isaías 22, verso 12 diz assim: o Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Naquele dia, qual dia? Dia do Senhor. Verso 13. Porque é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Verso 14.
Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos: anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe, verso 16, que é que tens aqui, ou a quem tu tens aqui, para que abrisse aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Percebeu esse verso? Quem deu autoridade aqui para abrir uma sepultura? Verso 17. Eis que como homem forte o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza. Verso 18. Enrolar-te-á num invólucro, e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Está vendo que está falando de um apóstolo aqui? Verso 19. Eu te lançarei fora do teu posto, e serás derrubado da tua posição. Isso não lembra a igreja de Laodiceia? Aonde vai ser vomitado da boca do Senhor? Não lembra também da igreja de Éfeso, que se não se arrependesse e voltasse ao primeiro amor, iria remover o candeeiro dela? Verso 20. Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Verso 21. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Verso 22. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Essa passagem aponta para Apocalipse 3, para a igreja de Filadélfia. Verso 7, que diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Verso 8. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Verso 9. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Quem são os verdadeiros judeus? Como diz Paulo, não é aquele que o é exteriormente, mas sim interiormente, aquele que é circuncidado no coração. Esse sim é o verdadeiro judeu. Então os apóstatas é a sinagoga de Satanás. Esses apóstatas são os falsos judeus. Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Como nós sabemos, nem todos serão mortos no tempo do fim. E essa igreja de Filadélfia representa aquelas pessoas que não passarão pela provação da morte. A gente vê na quinta trombeta que o que sai do abismo só vai aterrorizar os que têm a marca da besta, e não os santos. Mas, felizmente ou infelizmente, haverá irmãos nossos, representados por outras igrejas, citadas em Apocalipse, que vão passar pela tribulação, igualmente os de Filadélfia. Contudo, estes serão provados e serão mortos. Basta ver isso no livro de Daniel, no capítulo 11. Apocalipse 1, verso 17. Quando ouvi, caí a seus pés como morto, pois ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Verso 18. E aquele que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Perceba que Yeshua tem as chaves da morte e do inferno. Como eu disse, depende do ângulo que você olha. A quinta trombeta pode ser Satanás, pode ser o anticristo, ou pode ser Yeshua. De qual água nós vamos beber, repito?
De qual doutrina nós vamos ouvir? E esse abismo, se você pegar no grego, é a palavra abussos, e que significa região dos mortos. Se você pesquisar essa palavra abussos no Novo Testamento, você vai encontrar ela em Lucas 8:31, que diz assim: rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Aqui está falando dos demônios, em que Yeshua os enviou aos porcos e ia jogá-los no abismo, no barranco. E os espíritos malignos imploraram para que não mandasse sair ao abismo. Aí eu pergunto para os irmãos, demônio, espírito maligno tem medo de cair no buraco? Literal? Tem medo de morrer e cair nesse barranco aqui, literal? Ou esse abismo aqui é a região dos mortos? Com toda certeza é a segunda opção. Então é muito coerente estar no grego a palavra abussos, abismo. Outra passagem está em Romanos 10:7, a palavra abussos. Ou quem descerá ao abismo, abussos, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então essa palavra abismo, que está em Apocalipse 9, e está em Lucas 8:31 e Romanos 10:7, é a região dos mortos. Agora a palavra Abaddon, em hebraico, e Apolião, que é em grego. A gente vai achar um verso escondido aqui em Provérbios 27:20, na língua portuguesa. Diz assim na versão Almeida: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. A palavra inferno aí é Sheol, no original, e a palavra abismo é Abaddon, a mesma de Apocalipse 9:11. Significa um local de destruição, ruínas. Em algumas traduções, em vez de estar o inferno e o abismo, está o inferno e a perdição. Mas eu repito, tem que olhar no original. O Sheol e o Abaddon nunca se fartam. Esse seria o pé da letra, como está a tradução. Então esse inferno, esse abismo é a região dos mortos, um lugar de dores e sofrimento. Apocalipse 11:7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então perceba que essa besta, ela sai dos mortos. Ela sai desse abismo para lutar e vencer contra elas. Lembra dos demônios lá de Lucas 8, que foram jogados no abismo? Eles mesmos sairão de lá e irão atormentar os apóstatas para que eles causem a perseguição e morte. Apocalipse 17:8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. A fumaça. Salmo 18, verso 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Verso 7. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Verso 8. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Então essa fumaça que sai do poço do abismo, da onde saem gafanhotos, é a fumaça de Deus. E esses gafanhotos, se vocês pegarem o texto de Apocalipse 9, eles não vão comer as árvores nem a erva verde, como está escrito lá, mas vão ferir os homens que não têm a marca da besta. A especialidade do gafanhoto é comer coisa verde. Mas eles não vão comer árvore nem erva verde, mas vão comer os homens, atormentar os homens que têm a marca da besta? Interessante, né? E árvore e erva verde também não é homem? Também é.
Então você percebe que é um trocadilho que Deus faz, né? Salmo 37, 20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens. Serão aniquilados e desfarão em fumaça. Isaías 9, a partir do verso 18. Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem as espessas nuvens de fumaça. Verso 19. Por causa da ira do Senhor dos exércitos a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa seu irmão. Verso 20. Abocanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Observe aí os gafanhotos. Verso 21. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isto não se aparta sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Perceberam aí que é irmão atacando irmão? Curioso, né? Joel 2, a partir do verso 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Percebem como não é literal? Que muita gente interpreta literal e não é? É espiritual. Se eu pegar o livro da lei, fala que aqueles que desobedecem às leis do Senhor andarão em trevas, apalparão no escuro como estando ao meio-dia. Os irmãos têm noção do que é isso? Está em Deuteronômio 28, verso 26. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido de que não possas curar-te. Verso 28. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e perturbação do espírito. Está vendo os gafanhotos? Perturbação do espírito. Verso 29. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os seus dias, e ninguém haverá que te salve. Tremendo esse texto. E esse texto que eu li de Joel 2, verso 30, que fala que mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, também está em Atos 2,19, onde tem a mesma palavra kapnos, fumaça, a mesma que está em Apocalipse 9. Gênesis 19, a partir do verso 27. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Verso 28. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Percebam que essa fumaça é Deus agindo sobre os maus. Apocalipse 9,18. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíram de sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Kapnos, esta fumaça. Lucas 10,19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Muitos pastores interpretam literal esse verso. Foram pegar em serpentes e escorpiões, e alguns deles morreram, achando que suas fés os salvariam. Mas não é disso que está falando esse texto. Aqui está falando de serpentes e escorpiões espirituais. São essas de Apocalipse 9, onde a gente vê que o mal vai atingir os que têm a marca da besta, e não as árvores e a erva verde, aqueles que seguem ao Eterno. Escurecerá o sol e o ar, Efésios 6, a partir do verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Regiões celestes é a mesma coisa que o ar.
que usares. Efésios 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Verso 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Viu aí, potestades do ar? Portanto, esse sol que vai se escurecer e esse ar que vai se escurecer representa que Deus vai tirar deles o sol da justiça e Yeshua. E vai tirar as potestades, os anjos celestes, que poderiam ajudá-los. Mas como eles rejeitam as águas boas e querem beber com prazer as águas amargas, então as potestades do ar que eles vão obter são os espíritos malignos. A gente vai ver muitos que têm a marca da besta endemoniados, andando com o espírito do erro, achando que tem o Espírito Santo. Então esses apóstatas são aqueles. Mas nós profetizamos em seu nome, nós expelimos demônios em seu nome. Aí Yeshua vai dizer, nunca vos conheci, porque vós praticais a iniquidade. São para esses aqui que vão ter a marca da besta. Os apóstatas, infelizmente, vão abandonar a fé e vão beber as águas amargas. Vão se rebelar e vão praticar obras terríveis. Gafanhotos são homens, Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Jeremias 46, a partir do verso 22. Faz o Egito um ruído, como da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele com machados, quais derrubadores de árvores. Olha que tremendo. Quais derrubadores de árvores. Verso 23. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos. São inumeráveis. Então percebam aí os derrubadores de árvores, não da árvore boa, né? Mas da árvore má. Então esse Egito aqui simboliza as árvores más, que vão ser atingidas por esse gafanhoto da quinta trombeta. Procurarão a morte e não a encontrarão. Como assim as pessoas vão procurar a morte e não vão achar? E a morte vai fugir deles? Olha, se eu pegar um revólver e eu vou querer me matar porque o tormento é muito grande, eu não vou conseguir fazer? Basta dar um tiro na minha cabeça e pronto. Basta eu me jogar na frente de um carro, de um trem, ou de um caminhão. Não tem como eu escapar. Contudo, o que o texto está querendo dizer aqui, a meu ver, é espiritual. Porque o que está falando aqui não é a morte física, mas é a morte espiritual. Olha o que Yeshua fala em Mateus capítulo 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então tá vendo? Não adianta a gente matar o nosso corpo. Nós não podemos matar a nossa alma. É disso que o texto está falando lá na quinta trombeta. E olha só uma outra confirmação em 1 Samuel 2, verso 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Ou seja, nós podemos matar o corpo, mas não a alma. Mesmo que você se mate, mesmo que eu me mate, a gente vai continuar sendo atormentado. Só que no abismo. Entende? Então, o suplício não terá fim. Então não adianta procurar a morte
porque não a encontrarão, a verdadeira morte, a morte espiritual. Temos também o texto de Jó, capítulo 3. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre do seu senhor. Verso 20. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Verso 21. Que esperam a morte e ela não vem? Olha só o detalhe. Esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Verso 22. Eles se regozijaram por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Verso 23. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Verso 24. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Verso 25. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Verso 26. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. São esses que são atormentados durante 5 meses. Jeremias 8, a partir do verso 1. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das tuas sepulturas. Olha o abismo aberto aqui. Os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Verso 2. Espalha-losão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem serviram, e após quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Está vendo sol, lua e as estrelas, o exército do céu? É aquele 1/3 lá que se apostatou. Verso 3. Escolherão antes a morte do que a vida, todos os que restarem desta raça malvada, que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 4. Dir-se-á mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Verso 5. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar? Lembra lá de Apocalipse? Fala que, mesmo com as taças da ira, não se arrependeram dos seus maus caminhos? Verso 6. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade. Dizendo, que fiz eu? Cada um corre sua carreira como um cavalo que arremete, com ímpeto na batalha. Verso 7. Até a cegonha do céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Lembra lá dos fariseus? Que Yeshua disse que ele sabe olhar o sinal do céu, saber se vai chover, mas não conhece os sinais dos tempos? Então eles não conhecem o juízo do Eterno. Depois você pode ler mais sobre Jeremias 8, que é bem interessante. Só vou ler o verso 17. Pois eis que envio para entre vós serpentes, áspides contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Lembra lá dos escorpiões que picava como serpente? Pois é. Leão, leopardo e urso. Oséias 13, a partir do verso 1, diz assim: Quando falava Efraim, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Verso 2: Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, toda obra de artífices, e dizem, sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Verso 3. Por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira, e como fumaça que sai por uma janela. Verso 4. Todavia sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito.
Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Verso 5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Verso 6. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Está vendo aqui a soberba como causa da queda? Verso 7. Sou, pois, para eles, isso que eu queria que vocês prestassem atenção. Verso 7. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho. Verso 8. E como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei. Viu aí? Leão, leopardo e ursa, eu os atacarei. E lhes romperei a envoltura do coração. E como leão ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. Verso 9. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Esse verso 9, lembra lá, olho para os montes, e de onde virá o meu socorro? Olho para os montes, olho para os reinos, olho para os homens. E de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Está vendo como o entendimento espiritual abre muito a nossa visão das Escrituras? Verso 10. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais dissesse, dar-me rei e príncipes? Verso 11. Dei-te um rei na minha ira, e te tirei no meu furor. É este rei dos gafanhotos, o pastor da iniquidade de Zacarias, o anticristo, seja que nome você quer dar. É isso que o povo aposta quer? É isso que vão ter. Já que eles querem um pastor, vou dar um pastor iníquo para eles. Já que eles são iníquos mesmo, né? É a lei do plantio e colheita. Colhemos o que plantamos. Verso 12. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas. O seu pecado está armazenado. Verso 13. Dores de parturiente lhe virão. Lembra lá, dores de parto? Onde vai nascer uma nação? Voltando, dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo, e não sai à luz ao abrir-se da madre. Verso 14. Eu remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Aonde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Esse texto é um paralelo com o que Paulo disse lá. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? É o mesmo paralelo. Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Então perceba que essa mensagem de alerta, de aviso, ela tem dois lados. Dependendo do lado que a pessoa ouvir, terá sua consequência. Então o que a gente vai ver no final dos tempos é um nível muito maior de endemoniados, como visto na Escritura. A gente vai ver o índice de atos de loucura de muitas pessoas como nunca visto. Pessoas andando sem roupa na rua, pessoas cometendo atos de selvageria, tudo isso motivado por espíritos malignos, de demônios. Exatamente porque o abismo foi aberto e de lá saíram os espíritos malignos. Essa é a explicação espiritual que eu tenho hoje sobre a quinta trombeta. Espero que os irmãos tenham gostado e até a próxima. Shalom, shalom.